Bom dia, família. A paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos nessa manhã de ceia, nessa manhã aonde nós mais uma vez queremos celebrar a presença do Senhor no nosso meio. E essa semana, uma gratidão ao coração do nosso Deus, porque ontem, dia 5, a nossa igreja comemorou 115 anos. Então é motivo para celebrarmos, é motivo para exaltarmos, é motivo para bendizermos ao Senhor. E nada melhor do que uma manhã de ceia para comemorarmos tudo o que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e como o Senhor tem marcado o nosso coração de forma poderosa. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Nós queremos nessa manhã falar a respeito do desafio para que eu e você possamos responder ao Senhor dentro do chamado que Deus tem para nós de um discipulado saudável, de uma caminhada de transformação, de uma palavra revelada que possa nos impactar de tal maneira que nós possamos tocar o coração do Senhor. Na última ceia que tivemos, talvez você nem vai se lembrar do que foi ministrado, nós falamos da necessidade de nos tornarmos discípulos, mas não um discípulo comum, um discípulo extraordinário, um discípulo não caminhando na nossa perspectiva, mas um discípulo ou uma discípula caminhando na perspectiva do Senhor, respondendo o chamado de Deus e tocando o coração do nosso Deus. E nós somos muito desafiados a assumir esse lugar. Hoje, queridos, quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela está vivendo debaixo de uma promessa extraordinária. Inúmeros pregadores de inúmeras nações têm ministrado sobre nós que nós vamos ser uma nação de um grande avivamento. E esse avivamento está chegando. E não está chegando só para a nossa igreja local. Está chegando para a igreja brasileira. Uma igreja que Deus está levantando. Uma igreja que Deus está forjando. Uma igreja que Deus está marcando. Mas paralelo a todas as promessas, paralelo a tudo que Deus tem falado a respeito do que Ele deseja fazer na vida da igreja, há uma necessidade de um posicionamento. Porque ao mesmo tempo que nós estamos vivendo debaixo de extraordinárias promessas, nós estamos vivendo uma crise de espiritualidade. Porque hoje, ser cristão, ser evangélico, não é uma questão mais de sacrifício. Não é uma questão mais que você tem que enfrentar a exclusão, enfrentar a incompreensão. Às vezes, quando você se converte, você sofre aquela tensão dos amigos, da família, mas logo vai adequar e vai passar. Só que a igreja que está debaixo de uma promessa tão extraordinária, é uma igreja que nós, às vezes, ficamos apavorados de perceber como que no nosso meio, onde nós estamos vivendo debaixo de todo esse mover, de toda essa graça, ainda tem pessoas sem encontro, ainda tem pessoas sem experiências. E mais do que ter pessoas sem encontros, sem experiências, tem pessoas com as suas mentes cristalizadas. E essa cristalização tem levado essas pessoas a ir para a igreja, a buscar um lugar de pertencimento, de acolhimento, mas não tem provocado essas pessoas a uma profunda transformação de vida. E o nosso chamado não é ir apenas para um templo, não é apenas fazer uma profissão de fé,
não é apenas ter uma identidade religiosa, mas o desafio para nós é termos uma experiência tão impactante que as nossas vidas serão transformadas pelo poder do Senhor. E essa transformação vai gerar impacto em nós e vai gerar impacto através das pessoas. E nessa manhã, onde nós estamos comemorando 115 anos, nesse dia que vai ser tão festivo, logo à noite nós vamos ter um batismo maravilhoso, a igreja feliz, celebrando toda a conquista do Senhor. Eu quero provocar você, porque nós não queremos apenas ser uma igreja religiosa, estruturada. Nós não queremos ser apenas uma igreja que cresça numericamente, mas nós queremos uma igreja onde as pessoas sejam realmente tocadas. Onde, a partir do momento que você encontra Jesus, você vai romper com a prática do pecado. Você vai mudar a sua postura, você vai mudar a sua visão e você vai andar realmente com o Senhor. E eu creio nesse evangelho. Eu creio nessa transformação. Eu creio nessa resposta que eu e você podemos dar muita sinceridade ao coração do Senhor. Então, para que eu e você possamos nos tornar essa igreja que tem encontro, que tem experiência, que tem vida marcada, que responde o Senhor, que pode vir para essa mesa com muita alegria, porque não existe segredos, não existe coisas escondidas. Da mesma maneira que você comparece nessa mesa, os olhos do Senhor te encontram lá no secreto do seu quarto, aonde ninguém está te vendo, os olhos do Senhor estão te vendo, e o Senhor está testemunhando que você realmente é alguém que ama e que anda com Ele. E para isso eu quero convidar você a ir para Lucas capítulo 5, versículo 11, quando nós vamos nos deparar o diálogo de Jesus com Simão. E nesse diálogo de Jesus com Simão, Jesus vai dizer a Simão o seguinte: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, o que é necessário para que eu e você nos tornemos esses discípulos reais, esses discípulos verdadeiros? O que é necessário? Um verdadeiro encontro com Cristo. E o verdadeiro encontro, ele acontece em dias comuns. Se nós olharmos para o contexto, para o evento que estava acontecendo aqui, era um dia comum para Simão. Quando nós olhamos para a palavra, Pedro estava pescando, Pedro estava trabalhando, Pedro estava vivendo a sua rotina. Só que apesar do dia ser comum, apesar dele estar vivendo a sua rotina, ele nunca iria esquecer aquele dia na sua história. Porque naquele dia, o Senhor, de forma poderosa, marcou a vida de Simão, fazendo com que Jesus Cristo, o seu Filho amado, se apresentasse a ele. Um encontro com Cristo. E aí nessa manhã, eu quero te fazer exatamente essa pergunta. O nosso verdadeiro encontro com Cristo, ele se eterniza na nossa alma. Eu sei o dia que eu realmente entreguei a minha vida para Jesus. Eu sei como foi a minha experiência. A minha vida ganhou outro sentido, outra direção, outros valores, outros princípios. E nós sabemos muito bem que quando isso acontece comigo, quando isso acontece com você, a primeira coisa que acontece é uma grande alegria. Nós entramos numa grande euforia, porque uma paz que nós ainda não conhecíamos, o sentido que ainda nós não tínhamos, começa a ganhar significado nas nossas vidas. Mas nós também sabemos que depois desse encontro, o nosso destino é mudado. Depois desse encontro,
os nossos hábitos são transformados. Depois desse encontro, eu e você somos provocados a não ficar nessa experiência. Porque o encontro com Jesus é apenas o início da jornada. É apenas o começo. É apenas quando o Espírito de Deus começa a habitar em você e a palavra de João vai se cumprir em nossas vidas, porque nós cremos, agora somos filhos, e como filhos, agora nós vamos ter orientação, nós vamos ter proteção, mas nós também vamos ter ensino. A orientação, ela virá com o ensino, e esse ensino também vai ser chegado a nós como, às vezes, exortação. E Simão foi muito exortado. E Simão foi muito provocado a esticar. E aí eu quero te perguntar, você teve um verdadeiro encontro? Quando você olha para trás, quando Jesus entra na sua vida, a sua visão muda, o seu comportamento muda, os seus hábitos mudam. Quando Jesus entra na sua vida, você se torna uma pessoa melhor. Você passa pelo olhar de Deus e você gera alegria no coração do Senhor. Não que você passe a alcançar a perfeição, mas você vai se transformando, como diz a palavra do Senhor, de glória em glória. Você se torna um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor empregado, um melhor patrão, um melhor servo do Senhor, um melhor filho do Senhor, porque algo está dentro de você que te move para esse lugar, e o que está dentro de você chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele nos dá tudo o que precisamos para provocar essa mudança em nós. Mas não é apenas o encontro, porque não pode ficar no encontro. Se a minha experiência tivesse ficado lá, no início dos anos 90, na minha experiência de encontro com Deus, o Senhor não teria me aperfeiçoado, Ele não teria me moldado, Ele não teria me podado. E nós sabemos muito bem que a palavra do Senhor vem trazendo a videira como uma analogia à nossa vida e uma analogia à igreja. E uma videira, para ser frutífera, ela precisa passar pela poda. E podar é tirar aqueles galhos que estão secos, que não servem mais. Mas às vezes é tirar alguns brotos que aparentemente aos nossos olhos estão bonitos, mas que vai explorar e não vai frutificar. E a gente sabe muito bem que a poda, às vezes ela gera constrangimento, dor, gera sofrimento. Só que você teve o seu encontro, e se você não teve, eu quero te convidar a ter. E se você tiver, você vai se alegrar, festejar e celebrar, mas é necessário o seu desenvolvimento, é necessário o seu crescimento, é necessário você alcançar a maturidade, é necessário você passar pela transformação, é necessário você permitir o Espírito Santo fazer essa poda, que eu não sei aonde ele precisa mexer na sua vida, mas quando ele mexe, gera em nós desconforto, mas é para o nosso bem-estar, é para fortalecer as nossas vidas. Só que, além do encontro, nós precisamos de uma outra verdade, que eu quero convidar você aí para Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 17, porque eu e você precisamos, a partir do nosso encontro, saber responder verdadeiramente quem é Jesus. Você teve um encontro, e quem é Jesus para você? O que Ele representa? E aí a palavra do Senhor vai dizer, Jesus perguntando aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Novamente o Simão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus.
Feliz é vocês, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Então Jesus Cristo faz a pergunta para, vou usar a figura de Pedro, para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta muda tudo. Por que essa pergunta muda tudo? Porque nós podemos afirmar muitas coisas a respeito de Jesus Cristo. Só que a pergunta nessa manhã é a seguinte: quem é Ele para mim? Quem é Ele para você? Você já teve o seu encontro? Quem Jesus é na sua vida? Porque o extraordinário discípulo, ou o verdadeiro discípulo, ele sabe exatamente quem o Senhor é, não pelas experiências dos outros, ou pelo que os outros falam ou contam, mas pela sua experiência pessoal. Todos nós aqui, que estamos sendo transformados dia após dia, nós sabemos quem Jesus é para nós. Nós vamos saber responder. E aí eu venho perguntar: quem é Jesus para você? Ele é o amigo? Ele é o conselheiro? Ele é o salvador? Quem Ele é? Ele realmente mudou a sua vida? Ele realmente tem transformado? E qual foi o momento? E qual foi o momento exato que Ele passou a ter o controle da sua vida? Ou se Ele realmente controla a sua vida? Ou se você permite Ele agir na sua vida em alguns momentos, mas em todo o tempo, quem está no controle é você mesmo. Quando eu provoco você nessa pergunta, eu não posso deixar de olhar para o que Jesus fez com Pedro. Porque quando eu olho o que Jesus fez com Pedro, Jesus mudou toda a identidade de Pedro. Não foi só a profissão, não foi só a linguagem. Jesus mudou toda a sua vida. Jesus deu a ele uma outra identidade e mais, deu ainda um outro nome. De tão profundo que o Senhor mexeu na sua vida. E aí eu quero perguntar: o quão profundamente você tem liberado o Senhor Jesus para mexer com você? Porque se há 15 anos você fala do mesmo jeito, age do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito, negocia do mesmo jeito, leva a vida do mesmo jeito, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque se eu e você vivemos de encontros, se nós sabemos responder quem Ele é, se Ele realmente tem a autoridade para mexer na nossa identidade, daqui um ano eu não vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu não vou lidar com as coisas do mesmo jeito. Eu não vou. Eu não vou lidar com as minhas dores do mesmo jeito. Só que algo precisa ser esclarecido para nós. Nós não precisamos sair por aí defendendo Jesus. Ele não precisa de defesa, Ele é. E quem quer conhecê-lo, conhece. E quem quer andar com Ele, anda. E quem quer quem quer amá-lo, ama. A questão é, se eu e você estamos fazendo esse movimento, porque nós não queremos estar na estatística de uma igreja que está debaixo de promessa, mas que não tem a sua vida marcada pelo Senhor. Vem para os cultos no domingo, na terça, vai para o GP no dia de semana, mas no dia a dia, dentro de casa, na maneira de lidar com as coisas, na maneira de responder aos desafios, não revela
a essência dessa intimidade. E eu e você estamos sendo chamados, vou usar uma linguagem popular, não é ser uma igreja de oba-oba. Provavelmente, vocês já ouviram críticas a respeito de nós. Provavelmente, você já ouviu alguma crítica negativa a respeito da Metodista Central. A Metodista Central aceita tudo. Lá na Metodista Central tudo pode. Lá na Metodista Central eles são católicos disfarçados. Quantas críticas vocês já ouviram a respeito de nós? Só que nós não somos isso. Porque nós tivemos um encontro real com Jesus. Ele tem mudado as nossas vidas. É lógico que nós sabemos que ainda no nosso meio existem as crianças espirituais. Nós sabemos muito bem que no nosso meio ainda existe aqueles que não tiveram encontros e que nós os amamos e que nós oramos, ensinamos e os provocamos a mudanças. Mas tem muita gente de vida transformada neste lugar. Tem muita gente que está encontrando Jesus na curva da sua caminhada. Tem muita gente que está realmente permitindo o Espírito Santo dar uma nova identidade. Tem muita gente sendo batizada pelo Espírito Santo, recebendo revelação, recebendo visões e proclamando uma nova identidade em Cristo Jesus. Aquilo que o cego respondeu para os seus questionadores, quem tinha lhe curado. E ele vai dizer: olha, eu não sei não. Quem ele é, também não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Ele tocou em mim. Ele tocou em mim. E quando ele toca, irmãos, esse é o nosso desafio. Quando ele toca, algo poderosamente acontece. Mas esse verdadeiro discípulo, além do encontro e além da necessidade de mudança que eu e você precisamos ter diariamente, esse discípulo, ele vai precisar também viver ousadamente a sua fé em Cristo. E aí eu quero convidar você a ir para Mateus 14, versículo 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. A vida com Cristo faz a nossa fé ser desenvolvida. Como que é a sua fé? Eu não sei você, mas quando eu conheci Jesus há 35 anos atrás, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Há 20 anos atrás, coisas que me tiravam sono, hoje não me tira mais. Há 2 anos atrás, coisas que me tiravam a paz, hoje não me tira mais. E eu tenho certeza que nos próximos 2 anos, coisas que estão me angustiando hoje, não vão me angustiar mais. Porque o nosso desafio é estarmos diariamente crescendo nessa experiência de fé. O Deus que tem nos curado, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que tem realizado milagres em nós e através de nós. O Deus que tem marcado a nossa história. Quando eu encontro Pedro se sentindo desafiado a viver o que Jesus estava vivendo naquele momento, a liberdade de fazer uma caminhada extravagante, fora do natural, eu entendo que provavelmente nós nunca vamos viver isso aqui que o Pedro viveu. Nós nunca vamos viver. Provavelmente você nunca vai ter o privilégio de chegar ali em Guarapari e dar uma caminhadinha sobre as ondas.
provavelmente você nunca vai conseguir viver o que ele viveu. Mas tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que é tão profundo, que é tão grande quanto essa experiência desse homem. E é isso que eu quero desafiar você. Porque o que estava acontecendo com aquele rapaz naquele momento? Ele estava vendo a glória do Senhor. Há uma diferença muito grande quando eu e você andamos com Jesus e só enxergamos as questões naturais. E há uma diferença muito grande quando eu e você andamos com Jesus e acessamos as coisas sobrenaturais. Aqui, esse homem está acessando o sobrenatural do seu tempo. Por quê? Ele viveu uma experiência extravagante com Jesus. Mas se a gente para avaliar outras experiências, a gente pode ir lá na experiência de Isaías. Isaías, ele não andou sobre as águas, mas os olhos espirituais de Isaías se abriram e ele viu a glória do Senhor manifesta dentro da sala do rei que ele amava. E quando isso acontece, quando Isaías se depara com a glória de Deus, na forma de querubins voando, querubins trazendo brasas vivas e tocando os seus lábios, uma atmosfera de poder, uma atmosfera de glória totalmente diferente da experiência que Pedro estava vivendo. Só que ambos foram marcados, ambos foram transformados e ambos, a partir daquele evento, eles não foram mais os mesmos. E aí eu quero te perguntar, que nível de experiência eu e você estamos tendo? Que passam semanas e meses, nós continuamos a mesma pessoa. Então, será que estamos tendo verdadeiras experiências? Essa semana foi a semana do nosso culto de madrugada. E não sei para as pessoas que participaram conosco, eu fui profundamente edificada. Eu encerrei a semana fisicamente cansada, mas eu encerrei a semana com uma leveza espiritual extraordinária, com uma alegria espiritual extraordinária. Eu encerrei a semana com um som diferente da voz do Senhor no meu espírito. Eu encerrei a semana com uma estrutura espiritual mais adequada para responder às dificuldades que eu estou vivendo. Eu espero que todos que participaram por essa semana foram marcados como eu fui marcada. Não andamos sobre o mar. Não vimos querubins e serafins voando nesse templo. Mas podemos afirmar que uma experiência poderosa de quebrantamento, de arrependimento, envolveu o nosso coração. E aí eu quero fazer essa pergunta para você nessa manhã. Nem tudo vai ser sobrenatural para a nossa vida. Nem tudo. Mas se Jesus Cristo estiver lá, ou se Jesus Cristo estiver aqui, nós vamos viver um grande mover do Senhor nas nossas vidas. Então nós não vamos ficar na expectativa de experimentar o que os outros já experimentaram. Foi muito bacana Pedro andar sobre as águas do mar. Foi muito bacana Isaías ver a sala do rei representada no trono de Deus na terra. Foi extraordinário, foi maravilhoso. Eu gostaria também de ter uma visão como essa. Mas o que eu estou experimentando, o que eu estou vivendo é suficiente para provocar o mesmo impacto, a mesma mudança, a mesma transformação que aqueles homens experimentaram? Talvez você vai ver menos de sobrenatural do que eles. Mas a sua vida
pode ser tão marcada quanto a deles foram. E aí, durante essa semana, a nossa provocação foi arrependimento. Durante toda a semana da madrugada, o tema da nossa semana foi arrependimento. E se eu e você queremos ser verdadeiramente um discípulo, marcado pelo Senhor, e que se move debaixo das mãos desse Deus, que nós tanto amamos e queremos servir, então nós precisamos sim nos arrepender. Arrepender dos nossos erros. Recomeçar. E fazer o que precisa ser feito. Vamos para Lucas, capítulo 22, versículo 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Nós sabemos que esse Pedro, que andou sobre as águas, é o mesmo Pedro que, diante do medo e da intimidação, ele nega Jesus. E quando ele nega, a palavra explode dentro dele, porque ele lembra que Jesus já tinha avisado, que Jesus já tinha falado, e ele não foi vigilante o suficiente. Por isso, um choro amargo envolveu a sua vida. O que eu quero dizer para vocês nesta manhã de ceia? Que infelizmente, eu e você não temos condições de não errar. Eu e você vamos cometer erros. Mas o que é necessário que aconteça comigo e o que aconteça com você, é isso que está sendo revelado através de Pedro. Jesus já sabia, antes de Pedro pecar, que Pedro iria pecar. Antes de Pedro negar, Jesus já antecipou e avisou: Pedro, você está se achando muito firme, mas eu conheço o que você não conhece. Você não vai segurar a pressão, você vai ceder. Então eu quero dizer para você que da mesma maneira, Jesus sabe dos nossos erros antes que eu e você venhamos praticar. A questão não é que nós estamos liberados para praticar, porque Ele sabe. A questão é que, se praticar, você tenha a capacidade de se render, de se arrepender. Mas de render e de se arrepender integralmente, totalmente, porque não existe arrependimento parcial. Pode ter uma confissão parcial. Eu posso chegar para Deus e falar parcialmente o que está dentro da minha alma. Você pode chegar para mim e falar parcialmente aquilo que você está sentindo, o que você está lutando. Confissão pode ser parcial, mas arrependimento não. E nessa madrugada, nós vimos na palavra do Senhor que em um momento da história de Davi, ele chega constrangido diante de Deus, mas ele faz uma confissão parcial. Ele chega para Deus e diz: Deus, eu pequei contra ti. No Salmo 51. Contra ti somente eu pequei. Quando Davi, ele se volta para Deus, eu acredito profundamente no constrangimento que ele estava sentindo. Só que ele não é detalhista para dizer ao Senhor e para enxergar a extensão do prejuízo que ele estava causando. E aí ele chega para Deus: Deus, eu pequei contra ti somente eu pequei. Era uma confissão parcial.
Porque ele não tinha pecado só contra Deus. Ele tinha pecado contra o Senhor. Ele tinha pecado contra Urias. Ele tinha pecado contra Batseba. Ele tinha pecado contra o seu exército, contra os seus homens de guerra. Ele tinha pecado contra o seu reino. Ele tinha pecado contra ele mesmo. Então ele não tinha pecado só contra Deus. O seu pecado tinha uma extensão bem maior do que ele conseguia enxergar. E se eu e você desejamos ser esses discípulos, nós precisamos, principalmente numa manhã de ceia, que qual é a palavra do Senhor liberada para nós num tempo como esse? Examinai-vos. Fazei uma faxina dentro de vocês. Fazei uma varredura dentro de vocês. Vocês estão prontos? Adequados? Só que esse olhar de Deus para nós não é um olhar sentenciador, não é um olhar acusador. Esse convite de Deus para nós é uma chamada a um quebrantamento real. Porque o Senhor não quer perder nenhum dos seus filhos. Qual pai deseja perder um filho? Nenhum. Nenhum pai deseja perder um filho. E o Senhor não deseja perder você e nem deseja perder a mim. E quando os nossos filhos estão em risco, nós sofremos. Quando nossos filhos estão em perigo, nós sofremos. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe muito bem que quando nossos filhos estão tomando direção errada, quando nossos filhos estão saindo debaixo das mãos do Senhor, que o nosso entendimento tem de proteção, de graça e de bênção para eles, nós nos inquietamos. Não tem nada mais que nos leva para o altar de joelhos do que o perigo na vida dos nossos filhos. Não tem nada mais que rasga o nosso coração quando os nossos filhos estão se perdendo. E aí Deus vai fazer uma analogia com o ser humano dizendo: você que é homem, falho, pecador, se o seu filho te pedir pão, você não dá pedra. Quanto mais eu, que sou reto, justo. Então Deus não criou nenhum de nós para ficarmos perdidos. Deus não gerou você para o inferno, mas Deus gerou você para a eternidade. Essa mesa simboliza aquilo que nós vamos viver na eternidade. Vai chegar o dia da grande bodas. Vai chegar o dia da grande festa. Vai chegar o dia que não é a pastora Rosângela levantando um pedacinho de pão e levantando um cálice, mas vai chegar o dia que é o próprio Cristo Jesus, é o próprio Pai eterno, visivelmente diante dos nossos olhos, celebrando a grande conquista de ter você e a mim fazendo parte da sua mesa. Esse é o melhor presente do coração do Pai. E para nós, para o Pai, o maior presente é você na mesa. Talvez para você o melhor presente seja um carro novo. Talvez para você o melhor presente seja um casamento, um emprego novo, o curso dos sonhos. Mas para o Pai, o melhor presente é o filho na mesa. É o filho na mesa. E você é filho. Por isso que eu e você estamos sendo convidados a nos tornarmos discípulos. E não discípulos comuns, mas discípulos extraordinários. Para que eu e você possamos ter essa transformação poderosa, mas nos achegarmos a essa mesa e celebrarmos aquilo que nós estamos só experimentando, só esperando o dia triunfal chegar. E ele vai chegar. E hoje eu e o Leleco já passamos
no cemitério, né, Leleco? E a morte, principalmente essa morte brutal que chega sem avisar, a pessoa não está doente, não está nada acontecendo de diferente, e ela chega, ela nos rasga. E eu já falei para vocês que eu acho a morte muito cruel, eu não gosto dela. Eu acho que aqui ninguém gosta, né? Mas eu sou sincera para dizer para vocês, eu não gosto dela. Mas quando ela chega, e ela chega de um jeito impróprio, num tempo impróprio, ela precisa nos encontrar totalmente prontos, irmãos, para sermos filhos na mesa do Pai. E para que o Pai possa estar se alegrando em estar na mesa conosco. E aí nessa manhã, eu quero perguntar a você. Pedro, ele chora amargamente. Pedro chora. Mas nem todo choro amargo seu te lançou para uma mudança profunda de vida. Todos nós aqui já tivemos experiências de choros profundos. Todos nós aqui já nos sentimos profundamente quebrados no mais profundo da nossa alma. Nos envergonhamos, choramos, falamos até o que nem devíamos falar, ou sentimos ou pensamos. Da mesma forma que Pedro chorou amargamente. Mas a pergunta é, a palavra do Senhor diz, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, tem dois tipos de tristeza. Tem a tristeza segundo Deus, que nos leva para um quebrantamento, para um arrependimento, para uma entrega, para a vida, para a libertação e para a salvação. E existe a tristeza segundo o mundo, que vai nos levar para a morte. Porque você já chorou de raiva? Você já chorou de mágoa? Né? Talvez você seja santo, mas eu já chorei de raiva. Aquela hora que você tranca os dentes e fala assim, vai me dizer que você nunca passou por isso, só eu. Ô irmãos, eu sou sincera com vocês, eu não minto para vocês não. Eu já chorei muitas vezes de raiva. Mas o choro de raiva não nos alimenta, nos enfraquece. O choro de raiva não nos cura, nos adoece. O choro de raiva não nos deixa livre, mas coloca cadeia na nossa alma. Então, se você estiver chorando de vingança, se você estiver chorando de raiva, se você estiver chorando de desprezo, a única contribuição é limpar o seu canal lacrimal. É a única. Agora, se você estiver chorando, quebrantado diante do altar do Senhor, se o seu choro é segundo Deus, você não vai olhar para o outro, você vai olhar para você. Você não vai se endurecer e nem se enrijecer. Você vai se quebrantar e você vai reconhecer aonde estão as suas falhas, aonde estão os seus erros. E ao reconhecer, nós sabemos muito bem o que é tirar das mãos de Satanás toda a autoridade para tocar em nós. Existem duas ações que quando eu e você nos movimentamos nela, nós quebramos o inferno. Nós paralisamos Satanás. E nós atraímos a glória do Senhor, que é perdão e restituição.
Então eu e você precisamos ir para esse choro, para esse lugar de entrega, para esse lugar de arrependimento, ao ponto de olharmos nos olhos e dizermos: me perdoa. Eu tenho algo para fazer para te restituir? Eu faço. Porque perdão e restituição são frutos dessa vida gerada em Deus em nós, desse choro na presença do nosso Deus. Então, o que eu vou afirmar para vocês? Eu vou afirmar para vocês que a vida de Pedro foi transformada. Ele viu o Senhor transformando ele de simples pecador para um homem que soube andar com o Senhor. E quando Pedro é transformado desse simples pecador a um homem poderoso em Deus, vamos para Atos, capítulo 2, versículo 38 a 41. Aqui revela o resultado do encontro. Aqui mostra o que se desenha na vida desse homem a partir do verdadeiro choro. E aí a palavra do Senhor vai dizer: Pedro, marcado, transformado, cheio da graça, ele vai ter uma linguagem nos lábios. E olha a linguagem de Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos que estão, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quando a minha vida é marcada por um verdadeiro arrependimento, e quando eu tenho um profundo encontro de transformação, eu carrego na minha vida o que eu estou experimentando. Pedro pregou sobre arrependimento, porque o arrependimento era uma marca real da sua experiência com Cristo. Capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Não importa quem você é e como você chegou até aqui. A pergunta é: quem te vê, quem te ouve, reconhece que você esteve com Cristo? Você traz na sua vida, você traz na sua mensagem o poder que marcou você e que tem feito com que a presença do Espírito Santo seja selada sobre a sua vida? Então eu quero convidar você a colocar-se de joelhos nesse momento, porque ceia